Hello everyone! Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre sotaque. Você acha que ter sotaque brasileiro é um problema? Não tem problema? É bonito? É feio? E aí? Bora bater um papo? We learn fast. We learn fast. Muito bem, pessoal, esse vídeo é mais um bate-papo para nós falarmos sobre sotaque brasileiro falando inglês. Primeira coisa, sotaque não é um problema. Tem vários alunos e pessoas que vêm buscar fazer aula de inglês e uma das primeiras coisas que eles falam é: poxa, William, né? Porque eu tenho que tirar o meu sotaque brasileiro. Por quê? O sotaque é a nossa identidade linguística, é o que faz as pessoas reconhecerem de onde nós somos. Dentro do Brasil, por exemplo, você sabe quem é do Sul, quem é de São Paulo, quem é de Minas, quem é do Rio de Janeiro, quem é do Nordeste, só pelo sotaque. E isso não atrapalha a comunicação. Então, sotaque não é um problema. Todo brasileiro tem sotaque falando inglês. Eu também tenho. E desde que você tome certos cuidados, não vai atrapalhar a comunicação. Geralmente, o brasileiro gosta de ouvir outros sotaques. Então, ele ouve um francês, um alemão, um japonês, um italiano falando inglês, ele acha super legal. Nossa, olha como ele fala, que bonito. E quando é um brasileiro, ele tira sarro, ele reclama. E isso não tem nada a ver com a língua. Isso é uma questão cultural brasileira que gosta de se diminuir, de se criticar, de falar mal do próprio país, da própria língua, e isso acaba sendo transferido na hora de falar inglês. Então, assim, a única pessoa que se incomoda com o sotaque brasileiro é o brasileiro. Mas o que é o sotaque brasileiro? Vamos lá. Tem várias questões menores, mas as três principais questões são "e" no final de algumas palavras. Então, uma palavra simples, né, que a gente ouve muito aí, o Facebook. Então, no inglês americano, eles vão dizer Facebook. Então sai só a primeira sílaba, né? E nós vamos falar Facebook. Internet. Não é internet, é internet. Então tem esse som de "i" no final. Nessas palavras não tem problema nenhum. Na verdade vai soar um pouco fofo, um pouco bonitinho e não vai atrapalhar. Em algumas palavras pode atrapalhar, como "and", você quer falar "and", aí você fala "and", ou "but", "but". Nesses casos soa um pouquinho estranho. Outra coisa que o sotaque brasileiro tem, nós falamos todas as sílabas de todas as palavras. Enquanto que no inglês não vai acontecer isso, né? Então, por exemplo, alguns verbos no passado. Liked. Ó, liked. O brasileiro gosta de falar tudo que está escrito, então ele vai querer dizer liked. Liked. Todas as letras, todas as sílabas. No inglês não é assim, nós fazemos isso por causa do português. E uma outra coisa muito comum é que no inglês o tom de voz da pessoa e a ênfase em cada sílaba, cada palavra, sobe e desce. So in English, we like to talk like that to give emphasis to some words, not to all of them. Not to all of them. Então, muitas sílabas quase não são pronunciadas para ter esse ritmo, né? É uma língua muito musical. Enquanto que o português não, eu vou falando mais ou menos no mesmo tom, às vezes subo um pouquinho o volume, mas tudo tá na mesma linha. Quando você junta tudo isso, aí dá esse sotaque brasileiro. Algumas menções honrosas que eu não vou ficar comentando, eu só vou falar que o brasileiro adora pensar falando no meio das palavras. So, I'm gonna go to the movies. Se alguém fizer isso, é brasileiro. Nós prolongamos o final das palavras para pensar. Então você está falando e a gente vai começar a fazer esse tipo de coisa assim, e aí vai falar para ela. Então a gente prolonga o final das palavras para pensar, e às vezes isso soa estranho em inglês. No inglês, normalmente você fala a palavra e depois pensa. Então, I'm gonna go to the movies with my friends, and entre outros sons, palavras, coisinhas que a gente faz. Mas basicamente é isso. Não tem problema ter sotaque. Ter sotaque é bom.
mostra que você é do Brasil e isso é legal. As pessoas vão gostar do seu sotaque. Não tenha vergonha desse tipo de coisa. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique ligado aqui no nosso YouTube para você ter mais dicas como essa, entre outras coisinhas que a gente gosta de fazer aqui também. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e dá uma olhadinha na descrição. Tem uns links bem legais para você participar tanto do nosso grupo do WhatsApp VIP, quanto do nosso Notebook LM para você estudar inglês. Thank you very much, and I'll be seeing you next time. See ya!